a gente precisa ajudar os nossos pacientes com ferramentas efetivas de regulação das emoções, e a minha tarefa foi só pegar as que já são efetivas e transpor para o contexto da sexualidade, porque não dá para simplesmente copiar de lá e botar no contexto da sexualidade, que fica esquisito, né? Então vou parar aqui o sexo, vou começar a fazer uma meditação. Todo mundo sabe, né, já desde também do século passado, que a sexualidade é um fenômeno que a gente vai chamar de biopsicossocial. Biopsicossocial é uma palavra enorme, linda, né? Todo mundo fala lá por aí. Mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que tem aspectos biológicos da função sexual, da resposta sexual de um corpo que tem que estar funcionando minimamente, saudável, né? As veias, os hormônios, os neurotransmissores, tudo isso tem que estar funcionando para ter função sexual. E tem aspectos psíquicos, né? Que é aí um pouco que as terapias sexuais, de forma geral, tentam explicar e ajudar a entender. Que aspectos psíquicos são esses, né? Psicológicos, eu prefiro, tá? Que tem a ver, hoje em dia, né, em 2025, entendendo a ciência da sexualidade, tem a ver como esse indivíduo processa tudo que está acontecendo ali. Qual é o significado que ele está dando? Para onde, o que ele está percebendo? Para onde está indo a atenção dele? O que ele está pensando? Como é que isso está repercutindo na emoção dele, na maneira como ele está se sentindo? Como é que isso está repercutindo na maneira como ele está tomando decisão? Do que ele vai fazer? Como é que isso está repercutindo na maneira como ele está se sentindo e como o corpo responde a isso? Isso aqui é terapia cognitiva sexual, tá? Esse parênteses. Mas a gente está falando de biopsicossocial. E o social é o quê? Essas pessoas vivem nesse mundo, né? Essas pessoas vivem nesse mundo que fala que, agora de uns anos para cá, as mulheres também têm direito ao prazer, né? Esse homem tem que satisfazer essa parceria através da penetração do pênis na vagina, porque isso é importante, principalmente para a população evangélica. E aí eles têm toda uma história que eles esperaram até o casamento, tudo isso significa muitas coisas para eles, essa primeira relação sexual, ou essas primeiras relações sexuais funcionarem ou não, porque eles têm um projeto de longo prazo, porque eles têm valores associados a isso. Então, quem são essas pessoas faz muita diferença. Esperei a vida toda, tenho 27 anos. Comecei agora a transar. E tá dando ruim, né? É alguém que, dentro da sociedade, a gente precisa entender quem ele é, quem ela é. Qual é o significado do sexo ali. Tem o caráter deles serem evangélicos? Tem o caráter deles morarem nesse mundo, que fala de desempenho, que olha o lugar da mulher num outro lugar? Tem, tudo isso, tá? Deles serem jovens, da geração que eles pertencem, da classe social que eles pertencem, da raça que eles têm, onde eles vivem, se eles moram aqui ou se eles moram no Sudão, né, faz toda a diferença. Tudo isso a gente sabe. Questões relacionais entre eles, a maneira como eles estão lidando com isso, a maneira como um e outro se coloca ali na relação sexual, quais são as possibilidades, como é que eles se estimulam, questões relacionais. Tudo isso é importante. Estou dizendo novidade aqui para vocês? Eu quero que vocês pensem algumas questões aqui, básicas primeiro, da proposta da terapia cognitiva sexual. Então, a gente tem 3 princípios fundamentais, que são completamente inovadores em relação, né? Isso é o que diferencia a proposta da terapia cognitiva sexual, e vocês vão ver como isso muda completamente a nossa intervenção. O primeiro princípio fundamental é que a gente tem que focar no processamento cognitivo e afetivo do estímulo sexual. Então, todo mundo sabe que estímulo sexual é importante, está lá no DSM, tem que ver se a estimulação é adequada. Mas mais do que o estímulo em si, o estímulo é importante, mas tem um indivíduo que processa esse estímulo, que dá significado, que sente, que gosta ou não gosta, né? Eu posso dizer assim, beijo no pescoço. Ah, ótimo, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Sexo oral, ótimo, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, depende do sexo oral que está sendo feito, depende por quem está sendo feito, depende em que momento está sendo feito. Estou dizendo algum absurdo para vocês? Não, né? Às vezes o mesmo sexo oral que era ótimo, hoje que eu estou chateada com ele, fica péssimo. Por quê? Porque tem um ser humano que está ali processando o estímulo cognitivo, afetivo. Cognitivamente, afetivamente, experimentando emoções que vão repercutir na resposta sexual, que vão repercutir na percepção de prazer, que vão repercutir na tomada de decisão.
Gente, isso é o princípio básico da terapia cognitivo-comportamental. Não estou dizendo nenhuma maluquice aqui, tá? Eu tô fazendo a revolução aqui, que foi feita lá na saúde mental em 1970, na sexualidade. Todo mundo sabe que isso é importante, mas como? Então, hoje, assim, normalmente aqui eu não faço aulinha com slide, não, mas hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa que acho que vai ajudar. Tudo que está aqui está na ciência da sexualidade. Se abrir lá no PubMed, vai ter artigo sobre tudo isso, tá? O que eu estou fazendo? Organizando aqui para vocês. Então, a gente tem, estou pensando aqui como se fosse uma cebola, tá? Então, diferentes camadas. A gente tem a situação sexual. Nessa situação sexual, é claro que vai ter questões que estão acontecendo ali de fato, da estimulação, dados conjunturais, onde é que a gente está, quem são as pessoas, se a pessoa é atraente ou não é, se o estímulo é bom ou não é, se está acontecendo um estímulo no clitóris ou não está, tudo isso que a gente sabe que é importante. Tem os dados conjunturais, tem os estímulos, e tem a maneira como cada um dos dois está pensando sobre aquilo. Percebendo, tá bom, não tá aí, ele vai gozar aí, meu Deus, e agora? Ai, tô quase, né? Tá rolando isso aqui dentro da cabeça. Tem a maneira como as pessoas estão se sentindo. Se eu perguntar, como é que você se sentiu nesse momento em que você estava percebendo que você ia gozar mais uma vez antes dela? Ah, estava me sentindo mal, constrangido, com raiva, com medo, né? Ele vai conseguir te dizer aos pouquinhos. O que vocês fizeram com isso? Comportamentos. Como é que foi a resposta sexual? Ah, eu ejaculei antes, aí ela não gozou, aí, né? Então isso aqui é o processamento na situação sexual. Mas esse processamento ele não para por aí. Não é só sobre pensamentos automáticos. A gente sabe que tem outras camadas, que é o que eu vou chamar aqui de processamento cognitivo afetivo, que tem a ver não só com o conteúdo dos pensamentos automáticos, mas com processos cognitivos que acontecem no dia a dia, na vida real. Isso aqui é pura ciência, neurociência, psicologia cognitiva, tá? Então, a gente vai ter processos relacionados à atenção. Gente, quando Master Johnson, o pessoal lá da terapia sexual do século passado, falava, tem um papel de espectador, o indivíduo fica olhando para ele mesmo e aí ele se desconecta do estímulo sexual. O que eles estão falando? Eles estão falando sobre um processo da atenção. Para onde está indo a atenção do indivíduo com disfunção sexual? No caso aqui, ejaculação prematura. Para que horas que ele vai gozar? Claro. Não tá mais vendo nada na frente dele, só está vendo isso. Óbvio. Né? Então, assim, tem uma atenção que fica completamente diferente nesse indivíduo em relação ao indivíduo que não tem esse problema? Com certeza. Para onde está indo a atenção da parceria dele? Para se ele vai gozar ou não, e não para o estímulo no corpo dela? Claro. Né? Isso aí também não é novidade para ninguém. Mas além dos processos atencionais, a gente vai ter pensamentos intrusivos. A gente vai ter processos de tomada de decisão. O que a gente faz com isso? Finge orgasmo? Paro de penetrar? Tiro? Penso na minha avó? Né? A gente vai ter atribuição de significado. O que as pessoas estão achando disso? A gente vai ter pensamentos sobre esses pensamentos. Nossa, eu estou aqui, estou de novo nesse processo que eu sabia que não me ajuda. A gente vai ter ativação de significados. Nossa, ele é ruim de cama. Nossa, eu mais uma vez não estou conseguindo. O que será que isso quer dizer? Vai ter processos, às vezes, de evitação disso tudo. Então, eu tenho pacientes que dizem para mim, assim, por exemplo, muito comum em mulheres que passaram por experiências sexuais traumáticas, dizem assim, nem lembro, nem sei o que eu estava pensando. Evitação cognitiva, afetiva. Tá? Então, tudo isso aí existe, a gente sabe que existe. Enfim, não estou dizendo nenhuma novidade aqui para quem é psi, mas a gente normalmente não lida com isso na área da sexualidade, como se isso não fosse importante. Então, na terapia cognitiva sexual, a gente tem ferramentas para mapear tudo isso e para intervir em tudo isso. Além disso, por que esses processos cognitivos acontecem nessa hora da relação sexual? Porque essas pessoas são quem elas são. E aí a gente vai falar de crenças, de formas de pensar que são construídas ao longo do desenvolvimento desse indivíduo, né, do desenvolvimento geral e do desenvolvimento psicossexual. Tá? Eu tenho um curso inteiro só sobre desenvolvimento psicossexual, para quem não sabe, TCS Infância e Adolescência. Tá lá também no link da minha bio do Instagram. Mas desenvolvimento. Quem eu sou, história de vida, não é importante? Sim, como eu desenvolvi esse indivíduo que eu sou sexualmente. Que crenças eu tenho sobre a sexualidade? Que estratégias eu tenho? Se isso, então aquilo. É melhor isso, porque senão aquilo outro, né? Então, é melhor eu buscar tratamento, porque senão meu casamento vai acabar. Porque sexo é importante na sociedade. Porque se você perguntar para a bisavó dele, ela vai dizer assim, é importante, mas o casamento não vai acabar por causa disso.
mas o dele vai, né? Porque ele vive num outro tempo. Né? Normas sobre o comportamento sexual, pode, não pode, qual é o sexo que é pecado, qual é o sexo que é certo, qual é o sexo que é errado, como é que pode se estimular, como é que pode se masturbar. Questões do relacionamento. Né? Expectativas que eles têm de que o sexo ia ser lindo, finalmente, eles namoram há 5 anos. Né? A antecipação de consequências, a gente vai transar agora, e aí, como é que vai ser? Será que eu vou ejacular cedo de novo? Será que vai ficar aquele climão? E tudo isso se ancora em questões socioculturais, né? Então, crenças religiosas, tradições familiares, valores, significados que eu fui dando para as minhas experiências sexuais anteriores. Então, o que eu fui vivendo ao longo da vida, a minha questão de autoimagem corporal, questões relacionadas à maneira como eu me vejo, como eu vejo a sexualidade dos outros, da minha parceria, o que eu entendo que é o sexo normal, enfim. Podemos ficar aqui horas falando sobre isso, mas eu só queria mostrar para vocês que tem tudo isso que simplesmente era negligenciado ou tratado assim, né? Assim, meio de qualquer jeito, porque não tem ferramenta, na terapia sexual. E aí a terapia cognitiva sexual vem com propostas que são validadas em outros cenários, por exemplo, da saúde mental, do tratamento dos transtornos mentais, do tratamento de casal, das terapias de casal, e a gente adapta, óbvio, para o contexto da sexualidade, porque não adianta simplesmente pegar a técnica lá e botar aqui, porque o contexto da sexualidade é outro. Qual é o segundo aspecto distintivo da terapia cognitiva sexual? É a predominância das emoções na tomada de decisão. Não estou falando aqui de novo nenhuma novidade. Vocês lembram da neurociência, né? De 1980 para cá já está claro, documentado, já você sabe como isso acontece. Mas a gente não toma decisão porque a gente acha que deve. A gente toma decisão baseada na emoção. A emoção é o grande gatilho da tomada de decisão. E aí depois a gente dá a explicação lá de por que a gente fez aquilo. É basicamente isso. A gente já sabe disso. Né? Então, assim, eu sei que barata não é um animal perigoso, né? Vai dizer isso para a pessoa que tem fobia de barata. Existe uma predominância das emoções na tomada de decisão, de forma geral, né? E existe uma predominância das emoções na tomada de decisão sexual. A gente, na terapia sexual, vem muito com a lógica da psicoeducação, aí fica aquele terapeuta palestrinha, fica aquele terapeuta que fica ali reestruturando crenças, fica aquele terapeuta ali que está tentando modificar os pensamentos automáticos, discutindo ali, né, um monte de coisas sobre o casal, sobre os traumas infantis. Mas como que as emoções estão se dando e como é que eu ajudo esse paciente a regular essas emoções na hora? Porque uma coisa é eu fazer uma técnica de relaxamento, ou eu pensar, fazer um roleplay aqui, pensar como é que eu vou conversar com a minha parceira, com o meu chefe, sei lá com quem. A gente faz isso na terapia cognitiva comportamental, de forma geral. Né? Eu penso em estratégias de regulação da emoção. Na hora que está transando, como é que eu faço estratégias de regulação da emoção sem me desconectar do estímulo sexual? Porque senão vai ejacular, vai perder a ereção, vai perder a lubrificação, vai sair do ciclo de resposta sexual. Então, existe uma predominância das emoções, a gente sabe, é isso que está operando ali o tempo inteiro, é isso que está fazendo as pessoas perderem o controle da sua resposta sexual. E muitas vezes, não só elas não percebem esse movimento, como a gente não tinha ferramentas para lidar com isso. Né? Então, quando a gente faz, por exemplo, de sensibilização sistemática, foco sensorial, a gente fica tentando, através do ambiente, gerar, né, um ambiente que seja mais confortável para que as pessoas possam estar relaxadas. Tá. E na vida real? Sexo casual? Saiu com a pessoa do Tinder? Como é que eu posso estar relaxada? Não, aí não dá. Aí a gente só sabe fazer essa terapia se você vier ficar aqui em casal, trazer sua parceria. Tá, mas vida real do indivíduo que não está nesse contexto, como é que faz? A gente precisa ajudar os nossos pacientes com ferramentas efetivas de regulação das emoções, e a minha tarefa foi só pegar as que já são efetivas e transpor para o contexto da sexualidade, porque não dá para simplesmente copiar de lá e botar no contexto da sexualidade, que fica esquisito, né? Então vou parar aqui o sexo, vou começar a fazer uma meditação, fazer uma respiração diafragmática, vou fazer um registro de pensamentos, quem sabe? Né? Óbvio que não dá. Então, a gente precisa pensar em formas de lidar com essa emoção durante a relação sexual. Como é que a gente trabalha aspectos relacionais para que eles possam criar entre eles um ambiente que seja, sim, mais propício a essa regulação, essa corregulação emocional.
né? Então, é isso que a gente vai fazer na prática. E o terceiro ponto fundamental aqui, então a gente falou de processamento cognitivo afetivo do estímulo sexual, a gente falou em 2, predominância das emoções na tomada de decisão sexual, e a gente falou em 3, abordagem transdisciplinar baseada em processos. A abordagem da terapia cognitiva sexual, ela é baseada nos processos. O que são os processos da sexualidade? É eu entender que tem alguns elementos que vão estar envolvidos na maior parte das queixas sexuais. Então, quando eu saio de uma lógica baseada em diagnósticos, né? Ejaculação prematura, transtorno do orgasmo, transtorno erétil, e eu passo para uma lógica transdiagnóstica. Estou falando maluquice aqui, uma lógica transdiagnóstica, alguém já ouviu falar numa lógica transdiagnóstica? Vai trazer vários processos que estão implicados na maior parte das queixas sexuais e que podem ou não estar implicados naquele paciente. Então, eu posso ter o mesmo paciente com ejaculação prematura que tem dificuldades ali na construção da intimidade. Mas eu posso ter um outro paciente com ejaculação prematura que não tem dificuldade na construção da intimidade. Eu posso ter um paciente com ejaculação prematura que tem dificuldade de assertividade sexual. Mas eu posso ter um outro paciente com ejaculação prematura que não tem dificuldade com assertividade sexual. Então, como é que eu planejo o meu tratamento? Porque a gente já entendeu que o tratamento é para além de ensinar esse indivíduo a controlar a ejaculação. A gente sabe que tem várias outras coisas. E a gente sabe que processos como crenças sexuais disfuncionais. Alguém aqui sabe que quanto mais crenças eu tenho que são distorcidas sobre a sexualidade, maior a chance de eu chegar lá na hora e não saber o que fazer? De eu esperar uma coisa e encontrar outra? E aí isso me desregular emocionalmente? Né? Crenças de alta valência emocional. Então, crenças relacionadas a estereótipos de gênero. O homem tem que ser assim, o homem de verdade, mulher, não sei o quê, a mulher é isso, o homem é aquilo. Né? Crenças relacionadas a aspectos religiosos. Isso pode, não pode, é pecado. Né? Questões relacionadas ao comportamento e ao repertório sexual. Então, questões relacionadas à intimidade, questões relacionadas à dificuldade de encontrar o prazer, de conhecer o prazer sexual, ou uma questão de um olhar muito negativo para o prazer sexual, associado a pecado, associado a o que quer que seja. Questões de assertividade, dificuldade de comunicação entre o casal. Estilos de vida que às vezes não ajuda, tem filho que entra, invade. Tem esse monte de coisa que pode acontecer. Né? Estimulação adequada. Então, a gente sabe, o DSM diz, a estimulação tem que ser adequada. O que é a estimulação adequada? Adequada para quem? Adequada em que momento? Porque às vezes a mesma estimulação. Né? Então, assim, adoro feijoada. Vou comer feijoada agora? De manhã? Vou comer feijoada, todo dia feijoada? Não. Então, não é só sobre o estímulo. É sobre todo o contexto em que aquilo acontece. Né? Questões relacionadas à autoimagem corporal, questões relacionadas à regulação das emoções. Tudo isso a gente sabe que são aspectos importantes. E aí, a isso que eu estou chamando de processos da terapia cognitiva sexual. Processos da sexualidade. A gente sabe disso. Mas na prática do dia a dia, o que vocês fazem? Olha, interessante, parece ter aqui uma questão, isso é quem estuda, tá? Parece ter aqui uma questão da regulação das emoções. Não, esse paciente parece ter crenças religiosas que estão atrapalhando. Esse paciente parece ter dificuldades com a comunicação sexual. Como é que eu vou resolver isso? O que eu vou trabalhar primeiro? O que eu vou trabalhar depois? Então, a gente pegar esses processos e integrar isso de uma forma que faça sentido, primeiro para você que está trabalhando, né? Saber, ter segurança de que você não está ouvindo vozes da sua cabeça. Porque o que eu vejo só um parênteses aqui, o que eu vejo entre os colegas, né? E assim, já formei mais de 2.000 profissionais, então assim, ouço há anos. As pessoas têm um cheiro, normalmente, assim, né? Profissional, principalmente os profissionais mais experientes, eles percebem que tem alguma coisa ali. Então, eles conseguem, às vezes, até nomear esses processos. Tá, mas e aí? O que eu faço? Né? E aí, muitas vezes, quando a gente faz discussão de casos, principalmente quando a gente pensa nessas discussões de casos que são mais superficiais, isso, aquilo outro, sem técnica, sem método, fica aquele bando de ideia solta. E aí, o coitado do profissional, do terapeuta, chega sozinho no consultório, discutiu em grupo, mas chega sozinho no consultório.
para encarar aquele casal, aquele paciente, ele pensa, e aí hoje eu faço o quê? Aí sabe o que ele faz? Ele pergunta, e aí, como é que foi sua semana? Porque se eu não sei o que eu vou fazer, eu fico meio que esperando o que vem. Não é fácil trabalhar na área da sexualidade, não é fácil trabalhar sem método, gente. Imagina, você for fazer, sei lá, fazer uma receita de bolo, um bolo sem receita, fazer né? É difícil a beça. E é nesse sentido que a gente propõe a terapia cognitiva sexual, porque ela traz método, porque ela traz uma proposta de ajudar vocês a desenvolver um raciocínio clínico, a ter ferramentas que vão te ajudar a tomar decisão ali no dia a dia. O que eu faço hoje na minha sessão? Por que eu estou fazendo isso? Uma coisa que os meus alunos brincam muito é que eles vão para supervisão, para prática supervisionada, né? E aí o terapeuta mais iniciante chega querendo que eu resolva, né? Que acha que supervisão é eu dizer o que ele vai fazer. Que, claro, pode até ser, principalmente se for uma pessoa muito iniciante, né? Enfim, claro que a gente pode ajudar. Mas isso não resolve de nada, né? Não adianta eu dar o peixe, eu preciso ensinar a pescar, né? Aí eu fico assim, mas por que você pensou em fazer assim? Mas por que você pensou em fazer assim? Chico, né? Me diz o que fazer. E a história é, quanto mais eu vou desenvolvendo um raciocínio clínico, mais eu vou sabendo por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E isso, gente, é uma sensação de segurança. Não sei se vocês têm essa sensação na prática de vocês, no consultório. Mas, assim, é a pessoa dormir tranquila de que está sabendo o que está fazendo e que está fazendo o que a literatura mostra que é melhor e é por isso que eu estou fazendo. É como você chegar para um médico e perguntar assim, por que você prescreveu esse antibiótico? Ele vai dizer, olha, eu prescrevi esse antibiótico porque isso. Então, quando ele bota a cabeça dele no travesseiro, ele dorme tranquilo porque ele prescreveu o melhor medicamento disponível para aquela pessoa, que foi possível, enfim, né? Que aquela pessoa pode tomar, que faz sentido para ela. É assim que a gente tem que fazer a nossa prática. Como é que a gente, né, comparativamente aqui, a gente vai sair de uma lógica que foi pensada muito para a disfunção, para o diagnóstico nosológico, e ao invés de passar a tratar a disfunção, eu vou tratar esses processos da sexualidade que estão, obviamente, contribuindo para aquilo ali que é uma disfunção. Não estou aqui contra o DSM, não sou nada desse lugar. Mas eu entendo que a gente tem, sim, um diagnóstico nosológico, mas que a gente precisa ter uma avaliação ideográfica. Enfim, tem muita aula sobre isso, né? Bota lá no Google se você não sabe o que é uma avaliação ideográfica, que é como isso está acontecendo na vida dessa pessoa. Porque é isso que vai te permitir planejar um tratamento para aquela pessoa, ao invés de ficar repetindo o protocolo, receita de bolo, como se você fosse o ChatGPT. Se você quiser se tornar um especialista em terapia cognitiva sexual, preste muita atenção. As vagas da pós em TCS são limitadas e abrem apenas em períodos específicos. Aqui na descrição tem um link da nossa lista de espera, onde você pode se cadastrar e receber com prioridade o aviso quando as inscrições forem abertas.